Bom dia, hoje é domingo, 15 de maio de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Deus te pede um sacrifício. O texto de hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22, versículos 1 e 2, que diz: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Esse momento da história de Abraão, da vida do patriarca, foi muito marcante. Abraão é considerado o pai da fé, um homem que teve uma fé gigante que inspira todos nós a termos fé e confiança na palavra do Senhor. Após um longo tempo de aproximadamente 17 anos, Deus volta novamente a falar com Abraão. Agora, Deus fala com Abraão no momento em que ele estava dormindo, à noite. Deus fala a Abraão as palavras do verso de hoje. Deus propõe a Abraão uma prova e pede que ele vá ao monte para sacrificar o próprio filho. Abraão ouviu a voz de Deus e rapidamente tomou as providências para executar a ordem que Deus acabara de dar a ele. Antes que o dia raiasse, Abraão chama Isaque e ambos, com mais alguns servos, vão até o Monte Moriá, o local onde Deus havia designado para o sacrifício. Abraão poderia ter conversado com Sara, sua esposa, e ter falado do seu plano, ou melhor, da ordem que recebera de Deus, mas não o fez. Talvez, se Sara tivesse tomado conhecimento de tudo isso, ela o chamaria de louco, talvez impediria de executar aquele plano. Talvez diria a Abraão que ele teve um pesadelo, que não foi Deus que estava falando com ele. Mas Abraão, talvez sabendo, não foi consultar a esposa. Saiu bem cedo junto com o rapaz e foram para o monte para o sacrifício. Deus havia dado uma ordem a ele e ele não titubeou. Ele não duvidou e cumpriu a ordem de Deus. Quando lá chegou no monte designado por Deus, o jovem Isaque olha para o pai e fala: Pai, aqui está a lenha, está tudo certo, mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Imagino Abraão com o coração cortado, responde ao filho que Deus iria prover o sacrifício. Mas quando chegaram diante do altar do lugar específico, Abraão teve que explicar a Isaque que ele seria o sacrifício. Abraão tinha 120 anos nesse momento, contra 20 anos de idade de Isaque. Isaque facilmente poderia se desvencilhar do pai, correr e não cumprir com o combinado. Poderia ter dito que o pai estava delirando diante daquele ato tão insano de sacrificar o próprio filho. Mas a educação que Isaque recebera de Abraão era uma educação que colocava Deus em primeiro lugar. E quando Isaque ouviu do pai que Deus havia pedido aquele sacrifício, ele não questionou, ele não duvidou e aceitou. Permitiu que o pai amarrasse suas mãos e o colocasse no altar para que fosse executado. Mas no momento da execução, no momento em que Abraão iria realmente concluir o sacrifício, Deus brada do céu e diz palavras de ânimo para Abraão. Abraão, não mates o rapaz, não faça nada com ele. Agora sei que tu não me negaste o teu único filho. A prova tinha terminado. Abraão tinha passado com grande aprovação por aquela prova e mostrado ao Senhor Deus que ele ocupava o primeiro lugar em sua vida. Será que hoje estamos preparados para ouvir a voz de Deus e cumprir com o assim diz o Senhor? Muitas vezes olho pessoas ao estudarem a Bíblia e questionarem muitas coisas. Não concordam, acham que o que está na Bíblia foi para o passado, não serve mais para os nossos dias. Se olharmos para a palavra de Deus com um olhar de dúvida, de questionamento, nunca faremos a vontade do Senhor. Abraão foi o pai da fé, cumpriu. Deus espera de cada um de nós uma fé que obedece. Abraão tinha fé em Deus, acreditava, mas a sua obediência foi as obras que confirmaram a sua fé, a sua crença no Pai do céu. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa ser um homem, uma mulher de fé, ouvir a palavra do Senhor e cumpri-la sempre.
Que Deus te abençoe. Vamos orar. Que nesse dia, ó Pai, possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Que ao ouvirmos a Tua palavra, ao estudá-la, possamos colocar esses princípios em nossa vida, jamais questioná-los, mas sim cumpri-los. Uma fé que obedece. Cremos no Senhor e por isso fazemos a Sua vontade. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aguardo o seu comentário. Quero orar por você. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.